Nessa videoaula, iniciaremos o nosso estudo sobre as lentes esféricas. Então, primeiro vamos definir o que vem a ser uma lente esférica. Uma lente esférica é um sistema óptico constituído por três meios homogêneos e transparentes, claro, transparente para deixar a luz passar, separados por duas superfícies esféricas ou por uma superfície esférica e uma superfície plana. Então, para você ter uma lente, você vai ter três meios ópticos. Esses três meios ópticos eles têm que ser transparentes, né? E a separação entre esses três meios ou é uma separação formada por duas superfícies esféricas ou pode ser formada por uma superfície esférica e uma superfície plana. Bem, o meio intermediário, o meio que está entre os outros dois meios, constitui a lente propriamente dita. E ela geralmente é de vidro, de plástico ou até mesmo de resina. Existem vários tipos de lente que se pode construir. Bem, falaremos agora sobre os tipos de lente. Bem, os principais tipos de lente, isso com relação ao seu formato, são esses elencados aí logo abaixo. Nós temos da esquerda para a direita a lente biconvexa, que como o próprio nome sugere, é aquela lente que é convexa nas suas duas faces. Nós temos a lente plano-convexa, é a lente que é plana de um lado e convexa do outro. Nós temos a lente convexo-côncava, ela é convexa de um lado e é côncava do outro. E aí você pode perceber que o raio de curvatura da face côncava é maior do que o raio de curvatura da face convexa. Então por isso que ela é dito convexo-côncava, porque o raio maior é o raio da face côncava. Nós temos a lente do formato menisco. Aí você diz, qual a diferença da lente menisco para a lente convexo-côncava? Percebam que a lente convexo-côncava, como eu falei, o raio de curvatura da face côncava é maior do que o raio de curvatura da face convexa. Desse modo, então, a lente convexo-côncava ela tem a borda mais fina do que o seu meio. Por outro lado, a lente menisco, observem aí, ela tem a borda superior e inferior, com a mesma espessura da parte central da lente. Então a lente menisco ela tem as bordas com a mesma espessura do seu interior. Já a lente convexo-côncava, ela tem a borda mais fina do que o seu interior. Continuando então, nós temos a lente plano-côncava, é aquela que é plana de um lado e côncava do outro. E claro, a gente tem lente que é côncava dos dois lados, que é a lente bicôncava, como se pode perceber na imagem. Bem, geometricamente falando, eu represento a lente de borda fina por esse traço com duas setas, né? As setas aí dos dois lados, como vocês podem perceber. Então esse símbolo representa uma lente de borda fina quando as setas estão para fora do traço. Por outro lado, esse símbolo é utilizado para representar uma lente de borda grossa. Então você percebe que é um traço com duas setas. Só que no caso da lente de borda grossa, as setas estão apontando para dentro do traço, né? Então do lado esquerdo, a representação geométrica de uma lente de borda fina e do lado direito, a representação geométrica de uma lente de borda grossa. Bem, vamos ver como é que eu formo as lentes esféricas. Como é que as lentes esféricas são formadas? Como as lentes são esféricas, elas têm que ser formadas a partir de esferas, né? Então vamos lá. Imaginemos aqui a lente biconvexa. Para você formar uma lente biconvexa, você vai pegar a interseção entre duas esferas, tá aí duas esferas de raio R1 e R2. A interseção entre essas duas esferas, essa parte azul, é que vai formar a lente biconvexa. Bem, para formar a lente plano-convexa, você pega uma única esfera de raio R1 e corta essa esfera, como vocês podem ver, faz um corte reto, e aí do corte reto você tem a face plana, e claro, da outra borda da esfera você vai ter a parte convexa. Com isso, então, se forma a partir daí uma lente plano-convexa. Bem, as lentes côncavo-convexa, que são aquelas, como eu falei, onde o raio da face côncava é maior do que o raio da face convexa, você vai pegar não a interseção das duas esferas, mas como você pode perceber, você vai pegar uma esfera de raio R1, o raio R1 maior, e você pega uma outra esfera de raio R2 menor.
Bem, da esfera de raio R2, você tira a interseção com a esfera de raio R1. Quando você tira a interseção, a lente côncavo-convexa é, na verdade, essa borda, vamos dizer assim, essa meia-lua que sobra entre a parte que sobrou da esfera de raio R2. Então, a partir daí, você forma uma lente côncavo-convexa. Continuemos, então. Para formar a lente bicôncava, você aproxima duas esferas de raio R1 e R2, e aí você aproxima sem deixar encostar, lógico, né? E você toma como lente a região entre as duas esferas, como você pode perceber, essa região vermelha. Outra lente que a gente pode formar é a lente plano-côncava. É só você tomar uma parte na frente da face da esfera. Se eu pegar uma parte na frente da face da esfera, essa parte vermelha, você pega uma parte que seja plana de um lado e, claro, do outro lado ela vai ser côncava porque está encostando na esfera. Com isso, a gente forma uma lente plano-côncava. Bem, e a lente convexo-côncava é só a gente pegar, por exemplo, duas esferas de raio R1 e R2, o R1 menor do que o R2, de tal maneira que essas duas esferas sejam concêntricas, tenham o mesmo centro. Então, tomando essas duas esferas concêntricas, você vai pegar um pedaço aí da parte entre a esfera interior e a esfera exterior. Essa parte entre as duas esferas, digamos assim, essa parte que fica no interior da esfera de raio R2 e no exterior da esfera de raio R1, vai formar uma lente convexo-côncava ilustrada aí na imagem. Uma coisa que eu devo chamar a atenção: qual é a diferença entre a lente côncavo-convexa e a lente convexo-côncava? Se vocês olharem, a diferença está na borda. A lente côncavo-convexa, ela tem borda fina. Já a lente convexo-côncava, ela tem borda grossa, como você pode imaginar aí do seu lado direito aí da imagem, a que está bem embaixo. Bem, classificação das lentes esféricas. Uma mesma lente, ela pode funcionar como sendo convergente ou divergente. Isso vai depender do meio em que ela se encontra e, claro, depende da relação entre o índice de refração da lente e o índice de refração do meio em que ela se encontra. Na verdade, o efeito da lente, né? O efeito lente, ele é causado pela diferença entre os índices de refração dos meios, né? Vamos lá então. O que é que nós temos? Uma lente é convergente quando ela converge os raios luminosos em um único ponto. Você tem aqui ilustrado uma lente que ela converge no ponto F os raios luminosos que chegam paralelos à lente. Então aí nós temos uma lente convergente. Por outro lado, uma lente é dita divergente quando ela diverge os raios luminosos ao passarem por ela. Observe aí do lado direito uma lente divergente. Os raios luminosos chegam até essa lente de maneira paralela e aí ao passar pela lente eles são divergidos, como a gente pode perceber. Bem, trago aí um primeiro exemplo para que a gente possa melhorar o nosso conceito entre lente convexa, na verdade entre lente convergente e lente divergente. Um exemplo aí da Unesp. Um aquário esférico de paredes finas é mantido dentro de outro aquário contendo água. Você tem um aquário dentro do outro. Tem um peso aí para segurar esse aquário dentro d'água. Dois raios de luz atravessam esse sistema da maneira mostrada na figura a seguir, que representa um corte, uma seção transversal do conjunto. Observe os raios de luz em amarelo. Pode-se concluir que, nessa montagem, o raio esférico desempenha a função de... Pessoal, o aquário esférico, ele não desempenha a função de um espelho, porque ele não está espelhando os raios de luz. Ele também não desempenha a função de um prisma, porque ele não está dispersando a luz. Ele vai ter aí uma função de uma lente. E percebam que essa lente, ela espalha a luz ao passar por ela. Ela diverge os raios de luz, ela distancia os raios de luz entre si. Então, na verdade, esse aquário ele vai ter a função de uma lente divergente e o item correto é o item D. Segundo exemplo, da PUC de São Paulo. Uma lente biconvexa de índice de refração igual a 1,5, ela é usada em 3 experiências sucessivas A, B e C.
Em todas elas, ela recebe um feixe de raios paralelos ao seu eixo principal. Na experiência A, a lente está imersa, está mergulhada no ar. Na experiência B, ela está mergulhada na água, que o índice de refração é igual a 1,33. E no experimento C, ela está imersa no bisulfeto de carbono líquido, de índice de refração igual a 1,64. Bem, o feixe de luz emergente é para a gente dizer essa luz ao passar pela lente nas três experiências, nos três experimentos. Essa luz vai sair convergente, divergente, em todos os casos, em nenhum caso. Como é que a luz vai sair? Na verdade, o intuito de eu trabalhar essa questão com vocês é mostrar que uma mesma lente ela pode ser divergente em um meio e pode ser convergente em outro meio. Porque isso vai depender, como eu já falei, da relação entre o índice de refração da lente, no nosso caso a lente é de vidro, ela tem índice de refração igual a 1,5, vai depender dessa relação do índice de refração da lente com o índice de refração do meio em que ela está imersa. Então vamos lá imaginar. Bem, do estudo da refração, nós sabemos que a luz se afasta da normal quando ela passa de um meio para o outro, de um meio mais refringente para outro menos refringente. E sabemos que a luz se aproxima da normal quando passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente. Então é isso que nós vamos ter que avaliar em cada um dos três experimentos, Então vamos avaliar as situações. Bem, na experiência A, o índice de refração da lente é 1,5 e o do ar nós sabemos que é 1. Então isso quer dizer que o índice de refração da lente é maior do que o índice de refração do ar. Então vamos imaginar o seguinte, aqui a lente imersa no ar, esse raio de luz ele chega paralelo ao eixo principal da lente, ele vai formar aqui um determinado ângulo com a normal à lente. Percebam, esse raio de luz ele vai passar do ar para a lente, do índice de refração menor para o índice de refração maior. Então ele vai se aproximar da normal. Esse mesmo raio de luz, ao chegar do outro lado da lente, ele vai formar agora um ângulo com essa nova normal que eu tracejei aí. Bem, agora ele vai sair da lente, então ele vai passar da lente para o ar. Ele vai passar de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor. Então ele vai se afastar da normal e aumentar ainda mais o ângulo. Do mesmo jeito aqui embaixo, esse raio que chega paralelo, ele vai aqui se aproximar da normal inicialmente e depois, traçando a nova normal, ele vai se afastar da normal. Como a gente pode perceber, na experiência A, nós vamos ter um feixe de luz convergente ao passar por essa lente. Na experiência B, a lente está imersa na água. O índice de refração da lente é 1,5 e o da água é 1,33. Então a gente percebe que o índice de refração da lente ele é maior do que o índice de refração da água. Então vamos repetir aqui o experimento. Está aí a lente, agora mergulhada em água. Esse feixe de luz que incide na primeira face da lente, ele vai formar um certo ângulo com essa normal. Como ele vai passar da água para a lente, para o vidro, ele vai passar de um meio com menor índice de refração para um meio de maior índice de refração. Então ele vai se aproximar da normal. Chegando do outro lado, ele vai formar um novo ângulo com essa nova normal. E aí, claro, agora ele vai passar da lente de novo para a água. Então ele vai passar do índice de refração maior para o índice de refração menor. Então ele vai se afastar da normal. Do mesmo jeito aqui por baixo, o raio paralelo ao primeiro. Aqui ele vai se aproximar da normal e aqui ele vai se afastar da normal. Então, na experiência B, como a gente pode perceber, nós teremos raios de luz convergentes entre si. E a experiência C, será que vai ser do mesmo jeito? Na experiência C, o índice de refração da lente é 1,5 e o do bisulfeto de carbono líquido é 1,64. Então, o índice de refração da lente vai ser menor do que o do bisulfeto. O que você vai ter? Tá aqui a mesma lente, percebam que é a mesma lente nas três situações. Vamos lá então. Esse raio que chega paralelo, ele vai formar um certo ângulo com essa normal. Ele vai passar do bisulfeto para a lente. Então ele vai passar de um meio com índice de refração maior para um meio com índice de refração menor.
logo ele vai se afastar da normal. Chegando na outra face, ele vai formar um novo ângulo com essa normal e agora ele vai passar da lente para o bisulfeto. Então ele vai passar do índice de refração menor para o índice de refração maior, ou seja, ele vai se aproximar da normal. Do mesmo jeito, um raio paralelo, aqui ele vai se afastar da normal, aqui ele vai se aproximar da normal. Como a gente pode perceber, no item C, os raios de luz são divergentes. Ou seja, isso é para mostrar para vocês que uma lente convergente ou divergente, ela vai depender do meio em que ela estiver. Porque tudo isso vai depender da relação entre o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Nós tivemos aí uma mesma lente convergente nas experiências A e B, mas divergente na experiência C. De maneira então que a resposta correta é o item C. Dessa forma, então, a gente finaliza essa videoaula, onde nós introduzimos o estudo sobre as lentes e falamos sobre os principais tipos de lente.